sobre a série, ou melhor, a trilogia de Entre Facas e Segredos, mais conhecido como Mistérios Knives Out. Dessa vez chegou ao catálogo da Netflix o último filme deles, Vivo ou Morto, Mistério Knives Out. Nesse novo mistério, nós vamos acompanhar Benoit Blanc em relação a um assassinato que contém um mistério um tanto diferente dos outros, pois o padre daquela igreja havia sido assassinado, porém, no dia da Páscoa, acabou ressuscitando. E o mais estranho de tudo isso era que o maior suspeito que existia para aquele assassinato era o novo padre que estava entrando na congregação. Tudo parecia um grande mistério. Quem realmente acabou assassinando o reverendo Wink? Quem realmente está por trás desse assassinato? Nós vamos acompanhar junto com Benoit Blanc toda essa história. Gente, quem conhece essa trilogia Entre Facas e Segredos, ou Knives Out, como é em inglês, já sabe como a história gira. Nós acompanhamos toda a história, todo o personagem contando o que está acontecendo até chegar ao ponto principal, o assassinato, e o nosso detetive Blanc entrar para poder desvendar quem é o verdadeiro assassino. O primeiro que nós temos é justamente o nome Entre Facas e Segredos, em que o milionário havia falecido e queriam descobrir quem era o verdadeiro assassino. Nós temos o segundo, em que a irmã, acho que era a irmã gêmea da nossa protagonista, havia sido assassinada e queríamos saber quem era o assassino. E dessa vez nada é diferente. Nós temos novamente um assassinato. Quem já viu tem uma ideia de que basicamente essa série, essa saga, vamos assim dizer, de filmes, Knives Out, ou Entre Facas e Segredos, é meio que uma mistura de os livros de Agatha Christie com os livros do Sherlock Holmes, essa questão dessas histórias de detetives. Então é claro que se você é um fã desse tipo de trilogia e desse tipo de série, não pode deixar de assistir esse filme. Como eu disse, nesse novo filme, quem é assassinado é o antigo reverendo, que é o reverendo Wink, que de alguma forma nunca conseguia ganhar fiéis e tinha apenas um pequeno grupo. Porém, muitas pessoas odiavam esse reverendo pelo modo como ele tratava seus fiéis, e até mesmo seu pequeno grupo tinha certo ódio dele. E quando finalmente então chega um novo padre, que é o padre Judge, ele também começa a ter certos problemas com o reverendo Winks, porque toda vez que o reverendo Winks iria se confessar com ele, eram sempre coisas questionáveis e até bastante nojentas para um padre, o melhor jeito de se dizer isso. Como ele também, toda vez, ele ficava apenas sendo um padre assistente. Ele só ajudava em determinados momentos, quando o reverendo resolvia sair do meio da missa para tomar os seus goles, enquanto o padre Judge continuava com toda a missa. O filme começa de que maneira, gente? Nós acompanhamos o padre Judge contando exatamente o que havia acontecido. Ele fazia parte de uma outra congregação, porém acabou tendo certo problema com um pastor, o ministro que fazia parte da congregação que ele estava, e acabou socando ele. Então foi enviado para uma pequena cidade, em que aquela cidade tinha sim uma igreja, porém o número de fiéis sempre diminuía, e normalmente os fiéis que estavam sempre lá eram os mesmos, não existiam pessoas que cresciam, justamente porque nós começamos a acompanhar quando o padre Judge conta que o Winks tinha um problema muito sério, de que ele não conseguia realmente converter aqueles fiéis, prender eles, porque ele acabava sempre atacando os fiéis de algum modo. Achava uma pessoa e atacava a pessoa daquele modo. E aqueles fiéis que estavam indo à igreja acabavam desistindo por causa disso. Então a gente já começa a entender, gente, quando ele vai explicando sobre essa questão de como é o reverendo Winks, que ele não é uma pessoa muito boa. Ele sempre acaba falando o que bem entende, agindo do modo que quiser, e pra ele estava tudo bem, porque a igreja era dele e ele fazia
fazia o que queria, porque a igreja pertencia antigamente ao avô dele e ele acabou assumindo. Aí nós temos uma outra questão de que há anos trabalham com o Reverendo Weeks, a Marta e o Sam, que é a secretária e o jardineiro. Eles eram as pessoas que estavam mais ligadas àquela igreja. E daí vamos compartilhando com os outros fiéis que estavam sempre com eles. Cada momento que o Padre Judge vai contando o que acontece, como ele falando que a princípio ele deixava de lado todas as confissões que o Reverendo Weeks falava para ele, até certo momento realmente perder a paciência. E ele não se demonstrar ser um padre, porque na visão do Padre Judge, ele queria uma pessoa que pudesse abrir a igreja, abraçar os fiéis, receber eles de braços abertos, mostrar o caminho. E o Weeks não fazia isso. Ele estava como se fosse indo para a guerra. E um dos fiéis, que é o Cid, utilizava sempre as missas do reverendo para partes políticas, cortava um pedaço e trabalhava em cima disso. Então cada pessoa que estava lá, de algum modo, interpretava de algo errado o que era transmitido, se até o próprio Weeks transmitia de modo errado a missa e as pessoas sempre entendiam errado. Mas aquele grupo sempre era pequeno, até o momento que o Padre Judge resolve que queria mudar a igreja e isso acaba causando um grande conflito dentro da igreja entre os fiéis que estão sempre lá presentes, que é aquele grupo pequeno, e o Reverendo Weeks. E a história vai se desenrolando ainda mais quando em um momento o Judge vira que ele viria fazer de tudo para derrubar o Reverendo Weeks. E em um certo momento, na missa, ele acaba falecendo, gente. E a partir deste ponto é que vai girar todo o nosso mistério. Então, no momento em que o padre acaba morrendo, o Reverendo Padre Weeks acaba morrendo, surge toda uma questão: quem é o verdadeiro assassino? Tudo leva a crer que é justamente quem? O Padre Judge. Por quê? Primeiro, porque foi ele que entrou aonde o padre estava, o reverendo estava, e segundo, pelo vídeo que o Cid havia gravado dele conversando com o Reverendo Weeks, dizendo que ele faria de tudo para derrubar, para impedir que o Weeks fizesse mais essas maluquices. Aí a história se torna mais confusa, ou melhor, não confusa no sentido de que ficou ruim, não, mas mais confusa na questão de que ele havia dito na missa dele que dentre 3 dias depois da morte dele, que foi justamente uma sexta-feira santa, ele iria ressuscitar, ele iria vencer a morte. Então assim, gente, é interessante esse novo, a continuação, esse terceiro filme do Knives Out, porque pela questão de que assim, tudo leva a crer, gente, quando a gente começa a assistir esse filme, que realmente aconteceu um milagre. Cada detalhe, cada peça que é montado faz realmente nos levar a crer isso. O personagem da Marta fala a todo instante que ele iria ressuscitar dentro de 3 dias. Quando estão fechando o caixão, ela vira e fala que iria esperar ele por 3 dias, que em 3 dias ele iria retornar. Então tem toda essa questão. E quando Benoit Blanc aparece, ele mostra que esse assassinato acabou sendo baseado em um livro que não existe uma explicação no final, gente. E a cada momento que ele vai indo, vai investigando, sempre surgem novas pistas que apontam para quem? Justamente para o Padre Judge. Então tudo faz nos crer que quem foi realmente o verdadeiro culpado do assassinato foi o Padre Judge. Mas aí vocês pensam, tá, Nathalie, mas isso daí seria óbvio demais. Claro, seria óbvio, justamente porque essa questão de como existe todos esses filmes de mistérios, de suspense, distrair, tirar a atenção do telespectador para o que realmente é importante. Então existem detalhes pequenos que, se você não prestar atenção, você não vai se tocar. E é justamente isso que esses filmes de mistérios fazem, como eu disse, tirar a atenção
do que é importante e jogar para um outro ponto do telespectador assistir e criar novas teorias. O filme tem 2 horas e meia, gente, então eu acho que basicamente todos os filmes dessa trilogia do Knives Out tem essa 2 horas e meia, que faz aquela questão de a gente se prender e se questionar. Porém, eu não vou negar que é diferente do primeiro e do segundo, que foi um tanto difícil, vamos dizer assim, de deduzir quem que era o assassino. Eu acabei, desde o início, eu falei pra minha mãe, é fulano. Desde o início eu batia nessa tecla. Sim, era a pessoa que eu pensei, porém existiam outras pessoas envolvidas. Então meio que dá aquela ideia daquele filme e livro da Agatha Christie, que é o Assassinato no Expresso Oriente. Basicamente, muita gente odiava aquele reverendo, pelos modos que ele não controlava o que ele falava o que dava na telha, tava nem aí pras pessoas. Então, basicamente, todo mundo odiava ele. Então, basicamente, todo mundo queria ele morto. Analisando, na minha opinião, de 0 a 5, eu vou dar um 4,8, gente. Não porque o filme seja ruim, mas porque dessa vez foi meio que decepcionante pra mim, porque a pessoa que eu achava que era a culpada era realmente a culpada. E eu quase nunca acertei quem era o verdadeiro culpado. Como eu disse, tem outras pessoas envolvidas, mas eu acertei um dos assassinos. Isso que assim foi meio decepcionante. Eu não achei o filme ruim, ele realmente prende, continua com aquela base de termos o Benoit Blanc encaixando cada peça do assassinato para chegar a quem é o assassino e literalmente você se surpreender. Porém, nesse novo filme, nós temos um trabalho um pouco diferente sobre como Benoit Blanc trabalhou o desenvolvimento de quem era o assassino. Ele não descobre. Melhor jeito de se dizer isso, gente. E aquilo vira uma coisa impossível, porque Benoit Blanc sempre conseguia desvendar os assassinatos. Então é interessante isso. Claro, nós temos um desfecho de por que essa atitude dele, mas é interessante. Se você é fã desse tipo de filme com suspense e mistério e já assistiu os 2 primeiros filmes da trilogia Knives Out, assiste o terceiro, gente, dá uma chance. Como eu disse, ele consegue te prender, é bacana e aquela coisa, você nunca espera o resultado. Tá no catálogo da Netflix e o que eu sempre digo é assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Vivo ou Morto, Mistério, Knives Out, o que você achou? Qual dos 3 filmes dessa trilogia vocês acharam melhor? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!